O vídeo que dá início à série Entenda a Reforma Tributária nos perfis da Tributos em Revista é justamente a demonstração dos efeitos amplos da reforma tributária em todos os setores da economia e em todos os portes de negócios, ou seja, pequenas empresas, empresas médias, empresas grandes, todas terão efeitos, sentirão efeitos da reforma tributária. Aqui o efeito não no sentido de aumento da carga tributária ou redução da carga tributária. Isso pode variar por inúmeras situações, inúmeras regras, regimes específicos que existem dentro das próprias leis complementares e na própria Constituição, que podem diferenciar situações em que a carga tributária pode aumentar, se comparada com a anterior à reforma tributária ou não. Existem limites estabelecidos na Emenda Constitucional 132, limites de carga tributária máxima global e carga tributária mínima global, todavia esses limites são globais, eles são gerais. Então, entre os setores pode ocorrer essa distinção quando a reforma começar a ser aplicada de prática. O ponto principal a ser destacado aqui nesse vídeo é que os efeitos da reforma tributária, ou seja, as regras da reforma tributária, vão influenciar todos os negócios, vão influenciar todas as operações. Então, só para exemplificar, os setores, alguns dos setores que são afetados diretamente e que inclusive possuem regimes específicos ou regras específicas definidas já na Lei Complementar 214, pode-se mencionar importação e exportação. Então, a compra de um produto numa loja virtual estrangeira vai gerar IBS e CBS, que são os tributos criados pela reforma tributária, dependendo também pode gerar inclusive imposto seletivo, ou seja, vai precisar ser feito esse recolhimento. Na exportação, em que vão existir regras que vão indicar não incidência do tributo na exportação, mas são regras, são requisitos que precisam ser cumpridos pelas empresas exportadoras, além de regimes aduaneiros e tudo mais que são relacionados a essa situação. A venda de alimentos, que também vão ter regimes específicos, regras específicas conforme o tipo de alimento, vão ser afetados pela reforma tributária. Além da questão dos serviços de saúde, aqui incluindo planos de saúde, compra de medicamentos, dispositivos médicos, que vão ter um regime específico. Profissionais liberais, que também vão ter regras específicas para o seu recolhimento, transporte de passageiros e transporte de cargas, em que há variação, por exemplo, conforme o tipo de transporte a ser feito, o transportador autônomo, que vai ter regras também específicas, o produtor rural também vai ser afetado pela reforma tributária, ou seja, ele também vai sentir efeitos da reforma tributária, pois ele pode se tornar contribuinte ou não, conforme a sua opção, ou seja, ele pode eventualmente se tornar contribuinte, ter crédito de IBS, mesmo assim não recolher o tributo. Boa parte dos produtores rurais estará dispensado do pagamento do IBS e da CBS, os combustíveis que vão ter um regime específico, serviços financeiros, bancários, cartões de crédito, leasing, seguro, educação, apostas em geral, atividade imobiliária que vai ter um regime específico também, isso abarca construção civil, loteamento, venda e locação, bares, restaurantes, hotéis que vão ter também um regime diferenciado, vão ter regras específicas para esse setor, SAFs e clubes de futebol que vão também já possuem uma regra específica para recolhimento, além de atividades esportivas que possuem outros critérios. Compras públicas vão ter regras que se aplicam somente a compras públicas, então quando o órgão público fizer uma compra ele precisa calcular de forma diferente o IBS e a CBS. O Simples Nacional, ou seja, mesmo as empresas no Simples Nacional vão precisar entender os critérios da reforma tributária, porque as empresas eventualmente podem não se tornar mais interessante para aquela empresa ser optante pelo Simples. Estar no Simples pode fazer ela pagar mais tributo quando entrar em vigor, de fato, todas as regras da reforma tributária, em razão dos créditos que a empresa optante pelo Simples não vai poder utilizar das suas aquisições, que é a questão da não cumulatividade, e todos os demais setores econômicos. Aqui foram exemplificados alguns e passado aqui justamente com a indicação na tela da regra legal que estabelece os critérios para esses exemplos aqui citados, além dos órgãos públicos, ou seja, as administrações tributárias dos municípios, dos estados e da União vão ter que trabalhar de forma integrada, porque eles vão precisar fiscalizar os tributos com a mesma regra, com as mesmas normas de fiscalização, mas cada um com sua alíquota, nessa União, IBS e CBS. Além disso, comentei aqui apenas regimes aplicáveis ao IBS e à CBS, que são os dois tributos que formam o denominado IVA dual, que formam o sistema IBS e CBS. Porém, tem um imposto seletivo ainda, com várias situações, vários produtos que vão ter que fazer o recolhimento do imposto seletivo, sem contar o IPI, que vai incidir também em alguns casos. Então, o que foi exemplificado aqui é apenas para demonstrar o quanto que a reforma tributária vai gerar de afetação, ou seja, quantos os efeitos da reforma tributária vão
vão alcançar todos os setores econômicos. E por isso que é importante que os empresários, independente de qual setor ele atua, entendam as regras gerais e aqueles profissionais que trabalham, como advogados, contadores, os administradores, os economistas e os funcionários da empresa também, que atuam nesses aspectos, entendam o funcionamento e as regras da reforma tributária, porque isso vai ser importante até mesmo para a própria definição de investimentos e expansões dos contribuintes. Então, esse vídeo inaugural é apenas para demonstrar a quantidade de setores, né, praticamente todos os setores econômicos que vão ser afetados, e o quanto é importante conhecer as regras, e por isso que essa série de vídeos vai ser importante, porque ela vai abordar, apenas para exemplificar, cada um desses tópicos no decorrer do tempo, para apontar as regras, os requisitos e os critérios para essas situações, sempre considerando que a reforma tributária tem uma transição longa. Então, em 2026, que vai começar a se aplicar alguma dessas regras, alguns regimes, por exemplo, imobiliário, começam em 2027, as compras públicas também. Então, tem várias etapas, são vários critérios, uma transição bem longa, mas é importante entender que seja a situação mais próxima do início da implantação ou mais próxima do final, os efeitos da reforma tributária vão chegar a todos os setores econômicos e esses setores precisam estar preparados para entender as regras e se adequar, sem que isso gere nenhum tipo de problema, seja de aumento da carga tributária ou na sua expansão dos seus negócios.